Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna e eu vou apresentar junto com a Trisha a nossa avaliação parcial 3 da disciplina Cinética Aplicada do curso de Engenharia Química da UEA. Nós escolhemos a questão P5-9 do Fogler. Vou iniciar lendo o enunciado da questão. Para estudar a composição química do bromo em meio aquoso sob luz solar, uma pequena quantidade de bromo líquido foi dissolvido em água contida em um grupo de jarros de vidros, colocados a seguir diretamente na luz do sol. Os seguintes dados foram obtidos a 25 graus Celsius. Então, a gente pode ver que foram coletados dados de 10 em 10 minutos durante uma hora, né? Em 10 minutos, 20, 30, 40, 50, 60. E os dados coletados foram as concentrações de bromo em parte por milhão. Letra A. Determine se a velocidade de reação é de ordem zero, de primeira ordem ou de segunda ordem em relação ao bromo. E calcule, em seguida, a velocidade específica da reação em unidade de sua escolha. Então, para resolvermos a questão A, vamos fazer o seguinte. Considerando a reação irreversível e a volume constante em reator batelado, consideramos que dCA/dt, a derivada da concentração de A em relação ao tempo, é igual a RA, a equação da taxa, que é igual a menos K vezes a concentração de A elevada à sua ordem. Então, nós vamos aplicar o logaritmo natural dos dois lados da equação para a gente ter a linearização dessa equação. Aí, nós vamos ficar com ln de menos dCA/dt é igual a ln de K mais a ordem da reação vezes ln de Ca. A linearização transforma a equação em uma função afim, y é igual a x mais b, onde aqui nós temos o que cada termo dessa equação vai representar na cinética. Y vai ser igual ao ln de dCA/dt, b vai ser ln de K, A vai ser alfa, que é a ordem da reação, e x será ln de Ca. Prosseguindo, a gente precisa descobrir os valores de menos dCA, dt em função da concentração. A gente fez isso pelo método das diferenças finitas. Existe outro método, por integrais, mas a gente considerou melhor fazer esse método das diferenças finitas. Para o primeiro ponto, a expressão é a seguinte: menos 3Ca0 mais 4Ca1 menos Ca2 sobre 2 ΔT. Vale lembrar que esse método só é utilizado para intervalos de tempos iguais. Então, lá no início, eu frisei bem que as concentrações foram coletadas de 10 em 10 minutos. Então, ele é válido para isso. Para os pontos do meio, a expressão é 1 sobre 2 ΔT, CAI mais 1 menos CAI menos 1, que são os índices. Para o último ponto, 1 sobre 2 ΔT, CA4 menos CA5 mais 3 CA6. A gente viu que temos 6 dados, né? Nós fizemos 6 coletas. Então, a gente finaliza na concentração A6. Aqui nessa tabela, nós temos todos os dados que foram necessários para a gente fazer o gráfico. Então, na primeira coluna, temos os tempos que foram fornecidos no comando da questão, que foi todos com intervalo de 10 minutos entre um e outro. Na segunda coluna, temos a concentração em partes por milhão do bromo. Na terceira, é aplicado o ln a cada concentração. E na quarta coluna, nós temos os valores que foram obtidos através das equações que a Bruna acabou de mostrar, para cada concentração. Os valores obtidos foram 0,081, 0,061, 0,043, 0,03, 0,022 e 0,014. Então, na quinta coluna, foi aplicado o ln para cada um desses valores obtidos pelas equações, e esses valores nós vamos usar para fazer o gráfico da regressão linear, onde o eixo x vai ser pelo ln de Ca, terceira coluna, e o eixo y vai ser pelo ln de menos dCA/dt, que vai ser o eixo do y, que é a última coluna. Então, como a gente vai trabalhar com dados experimentais, é sempre importante fazer uma regressão linear. Então, por meio dessa regressão, nós calculamos os coeficientes lineares e angulares da equação da reta. O coeficiente angular nós achamos 1,0153 e o coeficiente angular menos 3,3802. A gente vai ver mais para frente que eles vão ser fundamentais para encontrar tanto a velocidade específica quanto a ordem de reação.
Exatamente. Então, aqui nós temos o gráfico que nós obtivemos através da regressão linear, que é o gráfico de ln de menos dCA/dt e ln de Ca. Aqui nós podemos ver a equação que foi obtida com os resultados, que foram ln de menos dCA/dt é igual a 1,0153, que é o A, como a Bruna falou, ln de Ca, menos o B, que é menos 3,3802. E aqui nós temos o R ao quadrado, que é 0,9981, ou seja, uma boa aproximação. Como a Trisha falou anteriormente, a gente consegue relacionar os coeficientes angular e linear com a ordem de reação e a velocidade específica. Então, como o coeficiente angular encontrado foi 1,0153, a gente pode afirmar que o nosso alfa é igual a 1. Então, a nossa velocidade da reação é de primeira ordem. E como o coeficiente linear foi menos 3,3802, o nosso ln da velocidade específica é menos 3,3802. Resolvendo o logaritmo natural, a gente chega numa velocidade específica igual a 0,0340 minuto a menos 1. Então, a gente consegue concluir aqui o que o enunciado da letra A foi o que o enunciado da letra A pediu. Agora, a letra B. Considerando as mesmas condições de insolação, calcule a vazão de injeção do bromo em libra-massa por hora e em um volume de 25 mil galões de água sob a luz do sol, de forma a manter o nível de esterilização do bromo, que é de 1,0 ppm. Então, nós vamos resolver através dessa equação, que é a derivada de Na pelo tempo, que é igual ao volume, que foi fornecido pela questão B, vezes a equação da taxa, R de A, que é igual a essa vazão, que é o fluxo de B do bromo. Então, o RA vai ser o negativo do valor que nós obtivemos na questão A, que foi o 0,034 ppm por minuto. O ppm para soluções líquidas, ele equivale a 1 miligrama por litro. Então, nós vamos substituir para poder nós conseguirmos cancelar as unidades depois. Então, vai ficar menos 0,034 miligramas por litro por minuto. Aí, nós vamos aplicar esse RA na equação seguinte. Sim, a gente consegue agora, de fato, aplicar a equação do fluxo igual a VRA. Então, a gente tem que o volume, como foi dado pela questão, é 25 mil galões. A gente precisa converter esses galões para litros para poder cancelar quanto a gente viu de miligrama por litro minuto, né? Então, como a questão quer em hora, a gente também precisa converter os minutos para hora e precisa converter miligramas para libras. A gente fez todo esse processo que está descrito na imagem e as unidades foram devidamente canceladas. No fim, a gente chegou no seguinte valor: FB é igual a 0,4256 libras por hora. Agora vamos à questão C. Que condições experimentais você sugeria se fosse coletar mais dados? Então, poderia ser promovido o aumento da velocidade de reação, permitindo que sejam coletados mais dados no mesmo espaço de tempo. Então, como a questão deu em 1 hora, para melhorar o ajuste, poderiam ser feitos mais experimentos nesse mesmo tempo. Os seguintes parâmetros influenciam na velocidade: aumento da superfície de contato dos reagentes, aumento da temperatura, aumento da concentração de reagentes e uso de catalisadores. A gente vai falar sobre cada um dos pontos sugeridos. Então, eu vou começar pela superfície de contato. A questão afirma que foram utilizados jarros de vidro expostos diretamente à luz do sol. Porém, a gente não sabe qual é o formato desse jarro de vidro, nem qual é a sua dimensão. Então, ele pode ser um jarro mais plano, pode ser um jarro mais curvo. Então, dependendo desse seu formato, a gente consegue aumentar a superfície de contato. Então, essa fica como a nossa primeira sugestão, né? Usar um jarro que aumente a superfície de contato direto com a luz do sol. A segunda alternativa é a temperatura. O aumento da temperatura eleva a energia cinética das moléculas, agitando-as e aumentando a velocidade. Porém, de acordo com o artigo que a gente encontrou, aqui tem referência para a equação, para a reação que foi estudada nessa questão, que foi a decomposição química do bromo, a variação da temperatura não afeta a sua atividade fotoquímica. Então, essa alternativa será descartada.
A terceira alternativa é em relação à concentração de reagentes, né? Uma maior concentração de partículas, o número de choques se eleva e tem uma maior probabilidade de ocorrerem colisões eficazes em um menor tempo. Isso promove o aumento da velocidade de reação. Então, a gente pode considerar o aumento da concentração do bromo como algo plausível, já que a gente não tem como controlar a incidência dos raios solares por concentração, né? A gente só pode aumentar ali a sua superfície de contato. Então, outra alternativa que a gente considera viável é o aumento da concentração do bromo. A última alternativa é o uso de catalisador. O uso de catalisadores aumenta a velocidade de reação pela diminuição de energia de ativação. Essa substância, apesar de ser regenerada ao final, não foi considerada como uma alternativa. Mas por quê? Isso porque a gente busca estudar a decomposição fotoquímica do bromo e a influência do catalisador alteraria os dados obtidos. Os dados obtidos foram apenas sob a condição da luz solar. Exatamente. Então, considerando essas quatro opções que a gente elencou por aqui, a gente considera somente o aumento da superfície de contato pela dimensão do jarro de vidro, já que não foi explícito na equação qual seria o seu formato, qual seria o seu tamanho, e o aumento da concentração de bromo. Então, a gente espera que com essas duas novas condições experimentais seja possível coletar mais dados no mesmo espaço de tempo. Até porque, por exemplo, se fosse uma prática de sala de aula, 1 hora de observação seria muito tempo, considerando todos os outros passos observacionais que a gente teria que fazer, né? Preparar reagente, preparar os cálculos de análise. Então, o aumento da velocidade pode tanto ajudar a reduzir esse tempo, coletando a mesma quantidade de dados em um tempo menor, ou aumentar a quantidade de dados na mesma quantidade de tempo. Essas são as nossas referências bibliográficas. Como a Trisha falou, a gente utilizou um artigo que não fala exatamente da decomposição de bromo, mas fala sobre outras substâncias e a gente considerou a definição desse artigo, e também o livro Fogler, Elementos de Engenharia das Reações Químicas. Obrigada.